Vencendo as crises da vida é a nossa palavra de hoje. Toda crise, possivelmente, tem dois propósitos. Primeiro, ela pode nos corrigir. Segundo, ela pode nos edificar. Nunca uma crise, ela tem a finalidade de nos destruir. Toda crise, ela vem com um propósito. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 10, 13, nenhuma tribulação, provação virá sobre vós senão humana. Junto com a tribulação, Deus mandará o escape, porque Deus não vos deixará provar, além do que possais suportar. Então a tribulação, a crise, as lutas, as dificuldades, elas vêm para todos. Para uns, para edificar. Deus, você está com a sua vida correta, a sua vida íntegra, a sua vida certa, tudo certinho, mas vem uma crise. E essa crise, eu quero que você tome essa palavra. Essa crise não é para te matar, essa crise não é para te destruir, essa crise não é para te envergonhar, essa crise é para glorificar a Deus, edificando, levantando você. Segundo, a crise pode vir também para te chamar a atenção, acordar você. Talvez você esteja numa rota de colisão com Deus, vivendo uma vida sem compromisso, uma vida sem propósito, e então vem a crise, para Deus acordar você, para despertar você, para reconduzir você para o caminho, trazer você de volta para Ele. Então nessa noite nós vamos falar sobre isso. E nessa palavra, eu quero tentar, com a graça de Deus, trazer as causas. Por que que as crises vêm em certas circunstâncias para nós? Pode ser que a crise tenha uma causa, e não só um propósito. Como lidar, como responder à crise? Como reagir diante da crise, ou em meio às crises? E qual o resultado que você quer colher? Porque na crise você pode chutar o balde. Crise conjugal. Qual casal aqui que nunca deu uma briguinha? Quem já não, se não chegou até a dormir no quarto do lado? Talvez você já tenha dormido na varanda, com o cachorro te lambendo. E naquela crise você falou assim, meu Deus, eu estou aqui lá de fora, aquela cama quentinha, e você ficou chateado. Mas talvez você perdeu a chance, assim, por que eu estou dormindo naquele lá de fora? Por quê? Será que a sua esposa é tão ruim, o seu esposo é tão ruim? Porque pode ser que a esposa também tenha dormido na varanda, morrendo de medo. Então quero que você pense, se você não está vivendo, pode já ter vivido crise. Se você ainda não viveu, poderá vir a viver uma crise, experimentar uma crise. Então, segundo os Crônicas, capítulo 20, é um texto muito conhecido, quando Jeosafá enfrenta a sua maior crise. Um grande rei de Judá, um rei amado, um rei aprovado, um rei que a Bíblia diz que ele fez tudo certo, ele viveu em obediência a Deus. Somente nesse detalhe aqui ele falhou. Depois disso sucedeu que os moabitas e os amonitas, e com eles alguns dos meunitas, vieram contra Jeosafá para lhe fazerem guerra. Vieram alguns homens dar notícia a Jeosafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Jeosafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Jeosafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse, ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu? E não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão não há poder e força,
de modo que não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal, preste atenção, isso aqui é promessa de Deus que está na palavra. E por que você enfrenta as crises com dificuldade? Porque você ainda não conhece as promessas de Deus. A palavra diz: se algum mal nos sobrevier, a espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti. Qual é o conselho de Deus? Se a crise vier, você deve fazer o quê? Se apresentar diante do Senhor. Naquele contexto era no templo. Hoje você pode fazer isso no seu quarto, na sua sala, no seu quintal, em qualquer lugar. Você pode fazer isso em qualquer lugar. E tu nos livrarás, tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os homens de Amon, de Moabe, de Monte Seir, pelos quais não permitisse que passasse os filhos de Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que como nos recompensam, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não os julgarás? Porque nós não temos força para resistirmos esta grande multidão. Você já disse isso? Se eu não tenho força, se eu não consigo, se eu sozinho eu não posso. Já disse isso? Josafá estava dizendo: essa grande multidão que vem contra nós, nem sabemos o que fazer. Já disse isso? Senhor, o que eu faço agora? O que eu faço? Nem sabemos o que fazer, porém... Olha o porém de Deus. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também os seus pequeninos e suas mulheres e seus filhos. Quem estava diante do Senhor, meus irmãos? O marido? A mulher? Todos. A família toda. O marido, a mulher, as crianças, todos estavam diante do Senhor. Então veio a resposta de Deus. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita. Dos filhos de Asaf, disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Bem, diante de uma resposta dessa, você já vai começar então a glorificar a Deus, porque a vitória já está no papo. É assim? Será que não tinha que fazer nada? Tinha que fazer alguma coisa. Deus faz o que você não pode fazer, mas o que você pode fazer, Deus não vai fazer. Maridão, você que quer a bênção na sua casa, unidade da família, Deus não será o sacerdote. Quem é o sacerdote da casa? É o marido. É o marido. Ele tem a voz, ele tem a bênção, ele tem a palavra profética, ele tem a direção, ele tem a visão. Marido, você é o homem, é a pessoa que Deus colocou na sua casa para levantar a sua voz e fazer o inferno recuar e fazer os céus se abrir. É você, marido. Mas às vezes não funciona assim. Mas o marido às vezes ele até faz, mas ele não consegue fazer sozinho. Então as mulheres, a mulher de Deus, diácono, agora tem que ser assim, ó. Dobrar, para não contaminar o pastor. Ele ainda não foi instruído, está sendo instruído agora. Então o marido, ele está lá clamando, e a mulher está apontando o dedo. Está vendo? Isso é culpa tua, você não fez isso, você não fez aquilo. Lá diz que os homens, as mulheres, estavam diante do Senhor.
Então, mulher, se o teu marido está clamando, pare de murmurar, pare de reclamar, pare de acusar e comece a clamar também. Esses homens são ruins até para dizer amém. E então aí o marido está clamando, a mulher está clamando, e aí os filhos estão jogando videogame. É assim que está ali o texto? Os homens, as mulheres e as crianças. Ah, meus irmãos, quantos anos tem as suas filhinhas? 6 e 2. Eu lembro, e não dá para esquecer, eu fui almoçar um dia na casa da Lília, eu e Sueli. Não sei se nesse dia eu estava sozinho, naquela ida da Sueli lá para a casa da mãe dela. E aí, na hora do almoço, a Ana foi orar. Aninha, vai orar? Posso, mamãe, vou orar. 3 anos, ela ainda tinha 3 anos. E ela orou assim: Senhor Jesus, muito obrigado por essa comida maravilhosa que a mamãe, ela enfatiza assim, maravilhosa que a mamãe fez. E aí depois ela fez assim: Senhor Jesus, não esqueça de mandar o meu irmãozinho. E não deixa minha mãe ficar preocupada com isso. Essa criança aprendeu a orar sozinha? Criança aprende a orar com os pais, ouvindo os pais. Então, se você está em crise, com muito amor, com muito carinho, vai lá e fala assim: meu amado filho, por favor, desliga agora essa televisão, desliga agora o celular, desliga agora o videogame, nós precisamos orar. E a Bíblia diz que quando nós oramos juntos, nós clamamos juntos, Deus responde mais rápido. E aí vai ensinar ali, ó, o menininho, e ele vai entender desde pequeno que quando a crise chega, o que é que se faz? Ora. Mas às vezes o pai ora, mas não chama a mulher. Às vezes a mulher ora, mas não chama o marido. Às vezes os dois oram, mas não chama os filhos. Tem que chamar todos. Todos. E às vezes o horário não é muito bom. Por isso o homem e a mulher precisam ser sábios. Filhos não podem ser chamados para orar a qualquer hora. A gente tem que pensar na melhor hora para eles. Porque às vezes a gente provoca a ira dos filhos fazendo na hora que a gente quer, e eles às vezes não é naquela hora que eles querem. Então, meus irmãos, a crise precisa de uma resposta, e essa resposta precisa ser da família toda. Essa resposta precisa ser da casa inteira, do homem, da mulher, até o cachorrinho. Lá em Nínive, você pode ler lá em Jonas, quando Deus mandou avisar que ele iria destruir Nínive, o rei mandou até os cavalos, jumentos e cachorros ficarem em jejum. Vê se vocês melhoram um pouco. Por que o rei mandou até os animais ficarem em jejum? Porque o rei temeu de tal forma que ele não queria correr o risco de falhar. Ele disse: nenhum animal coma nem beba, até que Deus nos poupe. E Deus poupou 120 mil habitantes de Nínive. Então essa unidade, a Bíblia fala da concordância, a Bíblia fala da unidade, a Bíblia fala do poder da oração. E se nós concordarmos, Deus responde, Deus opera em nossa vida. Crise, irmãos. O que é crise? O que é crise? Pode participar. O que você acha? O que é crise para você? A crise para você é cafezinho para mim. E a crise para mim pode ser um cafezinho para você. Por exemplo, gente fica em crise quando tem que comer na casa da sogra. Crise. Fica nervoso, fica todo se coçando. Não sei por quê. Crise. Quando vai ter que comer jiló. Isso para mim não é crise. Eu amo jiló com arroz e ovo. E um feijãozinho que a dona Sueli sabe fazer como ninguém. Que coisa gostosa. Um jilózinho com ovo mole. Isso é crise para alguns. Crise para outros. Comer sem carne. Né, Roberto?
comer sem carne, para algumas pessoas. Crise, tem gente que não consegue andar sem dinheiro. Tem gente que anda com uma nota de 50, tanto tempo na carteira que a bichinha já está ficando velha. Porque ele não gasta, ela não gasta. Crise, andar sem dinheiro. Crise, um exame que acusou algo grave. Crise. Qual é a sua crise? Sua esposa não te beija mais. O seu marido não te beija mais. Às vezes, tem gente que pensa que eu fico só brincando com isso. Não. Tem um montão de marido aí cheio de teia de aranha na boca. Ó. Não precisa de beijar com aquele beijo de adolescente, de jovem, de namorado. Mas pode dar um beijinho. Faz bem para a saúde. Eu atendi uma vez um casal novo, não é daqui não, para você não ficar curioso. Perguntei assim, como é que vocês estão? E aí eu sempre faço essa pergunta, sempre. Quanto tempo vocês não fazem sexo? Aí um olhou para o outro, 8 meses. Eu olhei para a mulher e falei assim, você acha que esse marido morreu? Aí eu olhei para o marido e falei assim, você morreu? Porque só pode ter morrido. Claro que eu ficaria 8 meses sem fazer sexo com a minha esposa. Claro que eu ficaria. Se houvesse um motivo justo. Um tratamento, uma situação. Claro. A gente vai compensar orando mais, vigiando mais. Mas se o marido está 8 meses sem sexo, ou essa mulher, com todo respeito, é muito burra, ou esse homem morreu. Você está do lado do seu marido, da sua mulher? Pergunta para ele, você está vivo? Pode perguntar. Isso é crise, irmãos. Isso é crise. Aos solteiros e solteiras eu peço perdão. Porque você está vivendo a sua crise também. De um jeito ou de outro. Mas veja, crise é algo que está, ou algo que transcende a nossa capacidade naquele momento. O que você consegue resolver não é crise. Crise é aquilo que está além. Que você vai ter que se humilhar, vai chorar, vai ter que espernear. Você não quer lidar, mas vai ter que lidar. Quer ver crise para o homem? Fazer exame de próstata. É só você ficar lá no consultório e ficar olhando a cara dele quando ele sai de lá. A crise. Para a mulher não tem problema nenhum fazer exames. Ela faz exames e sai de lá assoviando. Agora o homem, principalmente o brasileiro, machão. Eu fui levar meu pai com 75 anos para fazer exame de próstata pela primeira vez. E eu não tinha ideia que aquilo fosse mexer tanto com ele. E aí, quando ele vinha no corredorzinho lá, meu pai já mais baixinho um pouquinho. Sim, pai, tudo bem? Não, bora. Nervoso. O meu sogro, quando fez, ele chegou em casa e falou assim, que vergonha, depois dessa idade toda. Isso é crise. Então, a crise pode ser algo que esteja além, ou algo que você não goste. A crise pode ter explicações ou causas. Josafá, irmãos, ele era um grande rei. No começo do seu reinado, ele buscou a Deus de todo o coração. Ele instituiu juízes na terra para ensinar a lei do Senhor. Um homem temente, um homem amado, um homem tremendamente comprometido com Deus, com sua palavra e com seus princípios. Mas o texto vai dizer que Josafá se aparentou
de Acabe. A fonte da crise de Josafá é que ele se aliançou, se envolveu com gente que estava colidindo com Deus. Pastor, e como é que eu vou saber quem está colidindo com Deus? Você não precisa saber. É só você ver os frutos. Acabe era casado com Jezabel, uma feiticeira, que havia mandado matar todos os profetas de Deus. E Josafá sabia disso. Mesmo sendo de Deus, mesmo sendo um homem de Deus, ele sabia e ele falhou. Deixou seu filho casar. Porque naquele tempo não era assim, o filho escolhia, não. Quem escolhia o casamento eram os pais. E os casamentos muitas vezes eram alianças convenientes. E ele se aliançou. Essa brecha que ele abriu, nós vamos aprender alguma coisa com isso. Ele se aliançou. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância. Olha o que a Bíblia diz, segundo Crônicas 18:1. E aparentou-se com Acabe. Por que vai citar aqui que aparentou-se com Acabe? Por que nesse texto vai dizer que ele tinha riquezas e tinha glória em abundância? E depois diz, aparentou-se com Acabe. Por quê? Todas as riquezas e honra e glória que Josafá tinha provinham de Deus. Mas se aparentou com Acabe. É mais ou menos como o Naamã, o grande general. O texto diz o quê? Ele era um homem cujo Deus havia dado aos sírios livramento. Ele era poderoso, ele era glorioso, ele era isso, ele era aquilo, porém, leproso. Ele era famoso, ele era poderoso, ele era quase o segundo do reino, mas leproso. A fama dele era só pública, mas nos bastidores da vida, da casa, ele era um solitário derrotado. Josafá aprovou o casamento do seu filho Jorão com a filha de Acabe. Meus irmãos, depois vocês podem ler essa história dos reis, e você, depois de Acabe, você vai ver que o seu filho, e depois o seu neto, como é que as coisas decorrem. Vai surgir um rei aqui, Jorão, que quando ele morre, a Bíblia, é o único homem da Bíblia que é citado isso. Diz o texto, e não deixou saudades de si. De tão ruim que foi. Você já viu gente que quando foi embora não deixou saudade? Gente soltou fogos. Né? Primeira coisa que eu quero dizer para você. Entender que a crise pode chegar. Por isso você deve examinar suas alianças, seus relacionamentos, seus envolvimentos. Acabe não prestava. Ele era muito ruim, era falso. Ele sabia que Deus estava apontando o dedo para ele, que cedo ou tarde Deus iria se zangar com ele e Deus iria fuzilá-lo. Então ele deu um jeitinho dele. Ele sabia que Deus gostava de Josafá. Ele sabia que Deus, os profetas falavam coisas boas para Josafá. Então ele trouxe Josafá para si, ele trouxe Josafá para perto dele. Cuidado, tem gente que não presta, mas ele vai trabalhar para colocar você perto dele, só porque você vai fazer uma sombra. Tem gente ruim, mas você é bom, você é pessoa boa, e ele então vai chamar você, porque você é um escudo.
Mas ele é ruim. E aí o Acabe, ele convidou o Josafá para um churrasco. Porque sempre comida, né? Comida, a pessoa não pensa muito. Pensa no estômago. Assim? Não vou brincar com essas coisas aqui hoje. Mas dá vontade de brincar. Diz a palavra: tinha, pois, Josafá riquezas, glória e abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe em Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que o acompanhava. E o persuadiu, olha a palavra, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Havia um cenário de guerra montado. Os sírios estavam guerreando. A guerra não havia começado ainda, mas lá um arraial já estava montado, os sírios já estavam todos acampados. Josafá não estava com nada disso. O problema era de Acabe. Josafá, vamos comer um churrasquinho, Josafá, vamos comer um churrasquinho. Você sabe quantos jovens foram presos porque aceitaram dar uma carona para a pessoa errada? Você sabe quantas pessoas perderam o futuro porque simplesmente um amigo chegou e falou assim: ó, você pode me levar até ali? E era para transportar. Eu ajudei famílias assim. Quem aqui é advogado sabe como essas coisas acontecem. Fulano, você pode me levar até ali? É um perigo. Você sabe que a pessoa não presta, mas você aceita levá-la no seu carro para uma coisa que você nem sabe para onde ela vai, o que ela vai fazer. E aí a polícia pega. E era droga. Como é que aquele rapaz vai provar que ele não fazia parte da quadrilha? 12 anos de cadeia. Quantos filhos estão hoje no cárcere? Porque não ouviram os pais, mas ouviram os amigos, entre aspas. E foram. Josafá era um homem de Deus, mas não escapou dessa astúcia de Acabe. Vamos lá comer um churrasquinho, somos parentes, vamos lá celebrar. Vamos lá. Mas quando Josafá chegou, você pode subir comigo ali, Gileade? E você vai ver que ele vai convidar Josafá para ir para a guerra com ele. E Josafá fala assim: não, a tua guerra é minha guerra, somos irmãos. Mas ele é, com todo respeito, ele é tão safado, tão sem vergonha. Sabe o que ele fez? Ele falou assim: ó, eu vou me disfarçar, mas você permanece com as vestes reais. Os sírios haviam combinado o seguinte: nós só queremos o rei, nós só queremos o rei. Quem estava vestido de rei? Josafá. E o Acabe? Disfarçado. Você está entendendo? Você está entendendo? Tem pessoas que são assim. Coloca você na linha de fogo, depois se disfarça. Deixa você. E o exército sírio partiu para cima de Josafá. É o rei, é o rei. E foi. E Josafá então só teve uma chance. Senhor Jeová! E aí Deus abriu os olhos dos sírios. Não é esse, não é esse. E aí um soldado lá, sem querer, querendo, pum, uma flecha no ermo. E tchum, entre as juntas das armaduras de Acabe. E ele é ferido mortalmente. Aquele que se disfarça pode enganar 1, 2, 3, mas um dia a casa cai. Aquele que trama, um dia a casa cai. Não há como servir a dois senhores. Jesus vai dizer isso em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou dedicar-se a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao mundo, às riquezas. Não há possibilidade, irmão, de viver com Deus e andando na impureza. Paulo diz aos Coríntios, primeira carta, capítulo 6, verso 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
Muita gente fazendo sexo a rodo, até que a AIDS o pega. E depois vai pedir para Deus curar. Não tem como servir a Deus e a prostituição. Deus não odeia os prostitutos. Deus não odeia aqueles que amam e praticam a prostituição. Deus ama. Deus não ama a prostituição. Deus não ama o pecado. Por isso Ele mandou o seu Filho Jesus como a maior prova de amor. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. E Jesus morreu pelas prostitutas, pelos prostitutos, pelos pecadores de um modo geral. Jesus morreu por todos. Todas as coisas me são lícitas. Ah, pastor, uma vez uma jovem me perguntou, mas pastor, aonde está na Bíblia que eu não posso fazer sexo antes do casamento? Eu falei assim, minha filhinha, não precisa de eu te responder. Eu vou inverter a pergunta. Aonde está na Bíblia que você pode? Me mostra. Eu prefiro ficar com a proteção do que com a discussão. Se você me mostrar na Bíblia que pode, eu não discuto, eu não falo mais. Portanto, meus amados irmãos, fugir da idolatria. Mas o que digo? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que eles sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Provocaremos a zelo ao Senhor? Somos, porventura, mais fortes do que Ele? 1 Coríntios 10, 19 a 22. Você não sabe, mas tem muita gente que frequenta cultos de igrejas evangélicas, fazendo um trabalhinho extra de vez em quando por fora, tentando dar uma ajudinha para Deus. Quem aqui já leu o horóscopo? Não pode, é só uma consulta. Eu estou falando passado, já leu. Não é que você esteja lendo. Isso, melhorou, não é? A maneira de falar ajuda. Você já viu o que o horóscopo, como é que ele é? Oh, hoje o seu dia será muito bom, promissor. Os prognosticadores. Os rádios têm muito isso ainda. Algumas rádios têm esse programa, a hora do horóscopo. E aí, um belo dia, aquela pessoa que faz o horóscopo ficou doente. Ele não conseguiu prever que ele ia ficar doente. Senão ele teria colocado alguém no lugar dele. Prever a vida dos outros, não conseguiu prever para a sua. E aí, o fulano faltou. Mas o rádio, o programa tem que ter o horóscopo. Pega do dia 22. Por quê? Prognóstico, é tudo prognóstico. Meu pai era terrível. Meu pai era uma bênção. Eu gostava muito dele, gosto. Meu pai é uma inspiração para mim. Ele, bem astuto às vezes. Os ciganos queriam ler a mão do meu pai. Passou meu pai lá. Oh, eu quero fazer a leitura da sua mão. Aí meu pai falou assim, por que você quer ler minha mão? Ah, cigano quer dizer o seu futuro. Ah, é? Olha, primeira coisa, eu vou falar com você. Primeira coisa, você sabe que só Deus é onisciente e onipresente. Só Deus conhece. Falou de Jesus, porque ele já sabia qual seria a reação depois do que ele ia falar. Ele falou de Jesus para aquela cigana, e aí ele falou assim, bem, você então vai ler minha mão e vai dizer o futuro. Sim, cigana sabe ler futuro. Muito bem. Vocês aí, mas por que vocês cobram? Ah, vocês não cobram porque cigano perdeu tudo na enchente que veio aqui, caiu, levou toda a barraca do cigano, levou panela, levou tudo. Mas cigano perdeu. Pois é, por que você então não adivinhou que você ia perder aqui com a chuva? Você está querendo ler o meu futuro, e por que você não leu o seu, que a chuva viria e ia estragar suas barracas e levar suas coisas? A cigana tentou amaldiçoar meu pai. A meu pai só fez isso. Eu que estou fazendo, meu pai não fez não.
O sangue de Jesus tem poder, está anulado em nome de Jesus, Paulo. Você pode falar o que você quiser contra mim, que não pega. Sabe por que não pega? Porque eu já estou agarrado com aquele que é o meu escudo, minha fortaleza, o meu Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor, Ele sabe o futuro. Não precisamos ter medo dessas coisas pobres, isso é pobreza. Mas como é que uma pessoa pode acreditar que uma pedra pode ouvir? Como é que uma pessoa pode acreditar que um pedaço de pau pode ouvir? A Bíblia diz que você que acredita que um pedaço de pau, gesso ou pedra pode te ouvir, a Bíblia diz que você vai se tornar igualzinho àquela pedra. O que é isso? Tem ouvidos, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Ou seja, cego, surdo e mudo para as coisas de Deus. Alianças. Você está pensando que idolatria é uma brincadeirinha, é uma religião? Tem gente que pensa que idolatria é uma religião. Não, isso aqui é a religião dos meus pais. Cuidado, a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. Muitas crises estão vindo por causa da idolatria, da feitiçaria. Eu fui numa casa, a criança estava vendo, acho que o pastor Marco foi comigo, a criança estava vendo pela janela não é um jacaré, não, aquele lagarto, um lagarto verde grande. Aí eu falei assim, meu filho, você está vendo? Eu vejo aqui, eu vejo ali, vejo no céu. Aí eu falei com a família, olha, vocês precisam ler mais a palavra de Deus. E nós falamos de Jesus, convidamos para vir à igreja. Fomos lá num horário difícil. A família nunca apareceu. Por quê? Porque não negociam. Isso aqui é nossa religião. Muitas crises vêm porque você está colidindo com Deus. Quer ver uma coisa? Festa de Halloween. Eu não consigo entender como é que uma pessoa pode gostar de vestir uma roupa tão feia como aquela. Se fosse pelo menos umas máscaras bonitas. Mas uma máscara horrorosa. E a pessoa veste, e ainda mais, um calor infernal, e a pessoa se veste aquele macacão com uma máscara. Você já viu o carnaval? As indumentárias do carnaval, as fantasias, são tremendamente pesadas. A crentalhada, se fosse, bom, não posso incentivar, mas deveria olhar como é que aquele povo, eles pagam a fantasia o ano inteiro para vestir aquela fantasia no dia do desfile. Eles pagam e eles vestem, eles suam, eles dançam a noite toda, mas o crente não se veste com a mesma dignidade para adorar o Senhor. Achamos que é caro. Achamos que é difícil. Eles colocam a melhor roupa. Eu fui pastorear uma igreja no Rio de Janeiro, que quando eu cheguei, o ministro de música, Renatinho, é testemunha, o ministro de música tinha ido tocar no carro alegórico de uma escola de samba. Eu nem tinha tomado posse ainda. Aí eu falei assim para ele, disse, olha, você está perdoado em nome de Jesus, não quero o seu mal, quero o seu bem, estou chegando agora, não quero problema com você, mas ou você escreve uma carta pedindo perdão à igreja e diz que nunca mais fará isso, ou você perde todas as suas funções na igreja. Não é excluído, não é desligado da igreja, mas você não pode servir a Deus e o mundo. E ele não quis escrever. Meus irmãos, Renato e Sueli estão aqui. Esse irmão perdeu um filho, assassinado. Perdeu coisas inegociáveis. Porque brincou com Deus. O filho dele foi assassinado estupidamente. Naquela hora, quem estava lá? A igreja. Quem estava lá chorando? A igreja.
Deus, a igreja, não abandona ninguém. Mas a igreja não pode justificar você. É Jesus Cristo. É o sangue de Jesus. A igreja precisa amar a Deus. Você precisa amar a Deus. E você precisa entender que toda aliança tem consequências. E muitas crises vêm na sua vida. Alianças. Eu poderia entrar aqui, alianças de sangue, como prostituição, adultério. Não é o caso hoje. Segundo lugar, entender e considerar que resposta Deus espera de você no tempo de crise. Que resposta Deus está esperando de você. Josafá convocou, ele foi lá, ele errou. Mas o profeta de Deus veio a ele e disse: olha, você fez uma loucura. Josafá sabia que tinha ferido. Josafá sabia que tinha colidido com Deus. Ele sabia, e o profeta disse: as consequências virão, porque os seus inimigos virão atrás de você, vai surgir problemas. Ele sabia. E quando chegou, irmãos, segundo estudiosos, Aldinho aí, que está sempre conferindo ali, me ajuda aí. Segundo estudiosos, esses 3 exércitos juntos eram aproximadamente de 1 milhão de soldados inimigos. Uma multidão. E o texto diz multidão. Mas Josafá, por isso que ele diz assim: Senhor, não há força em nós não temos o que fazer, mas nossos olhos estão em Ti. Mas qual foi a resposta que Deus queria? Josafá se humilhou, ele se quebrantou, por certo pediu perdão a Deus, por certo revelou arrependimento, por certo ele disse: Senhor, eu errei, essa situação que eu estou vivendo não tem culpado senão eu errei. Essa é a resposta que Deus quer quando a crise chega. Assuma a sua responsabilidade, se humilhe. Olha, esse rei Acabe, ele errou tanto, ele fez tanta coisa que você não imagina. Só se você ler a história dele que você vai perceber um rei odiado por Deus. Mas quando Deus disse que iria destruir toda a sua descendência, sabe o que Acabe fez? Acabe se vestiu de saco, ele saiu chorando, ele saiu orando, ele saiu humilhado no meio das ruas. E Deus mandou o profeta de volta falar com ele: olha, você viu como é que Acabe se humilhou? Ele se arrependeu? Então eu não vou fazer isso enquanto ele viver. Vou fazer depois que ele morrer. Mesmo um homem ruim, perverso, mas se ele se arrepender, Deus intervém. Deus age. E o que Josafá fez? Se humilhou, trouxe o povo, jejuaram, oraram, se quebrantaram, pediram perdão a Deus. E o que o texto vai dizer? Que Deus mandou o profeta falar. Não fique triste, Josafá, não fique desanimado, não fique com medo, não tenhas medo. Essa peleja não é vossa, é minha. Sabe quando é que a crise deixa de ser sua? É que quando você se humilha aos pés do Senhor, é quando você vem e busca a face de Deus, com orações, com jejuns, de madrugada, lê a palavra, chora e diz: Senhor, eu pequei, eu errei, mas eu não faço isso mais, eu não vou fazer isso de novo, Senhor, eu peço misericórdia. E Deus manda uma palavra: calma, meu filho, o seu problema agora é o meu problema. E quando o problema é transferido para as mãos de Deus, ele deixa de existir, porque Deus é Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus é Deus, independentemente do tamanho do seu problema. Amém, meus irmãos? Pense aí, qual é o problema que você está enfrentando agora? Pense. A crise pode revelar a ausência de Deus na vida do seu povo. No capítulo 19, verso 2 diz: mas Jeú, filho de Anani, o vidente,
saiu ao encontro do rei Josafá. Ele disse: devias tu ajudar o ímpio? Essa foi a palavra de Deus quando ele voltou lá de Acabe. E amar aqueles que odeiam o Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte de Deus. A crise revelará uma grande oportunidade de nos voltarmos à oração. Como eu acabei de falar, o rei se humilha, o rei se rende. Essas são as respostas que Deus quer. Será nesse tempo de crise, meus irmãos, que não somente Deus trará quebrantamento, mas também Ele vai revelar o seu amor, a sua graça sobre a sua vida. Deus não tem prazer no seu sofrimento. Deus está procurando uma oportunidade para te abençoar. Uma oportunidade. Baixe a sua cabeça, por favor. A crise chega para todos. Ela não marca dia, ela não marca hora. Ela chega. Por isso precisamos entender que será nesse tempo de crise que vamos experimentar o agir de Deus sobre nós. Deus está agindo na sua vida hoje. Está te trazendo essa palavra. Para tanto, Ele espera que você reconheça e se arrependa daquelas áreas que você deixou brechas na sua vida. Palavras proferidas, legalidades dadas, envolvimentos em negócios, práticas ilícitas. Quando ouvimos a palavra de Deus e decidimos obedecer, Deus age em nosso favor. Diz a palavra de Deus: pela manhã cedo se levantaram e saíram. Ao sair, Josafá pôs-se em pé: ouvi-me e ajudai, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Uma palavra, o homem estava no meio de uma crise infernal, mas ele disse: crede no Senhor e vocês estarão seguros. O seu dinheiro não pode te ajudar, a sua saúde robusta hoje não pode te ajudar, os seus anos de vida não podem ajudar, a multidão dos seus amigos não poderão te ajudar, mas Deus vai te ajudar. Mas Deus está esperando seu quebrantamento, seu arrependimento, sua humilhação. Por isso você precisa entender que o temor do Senhor somente será restaurado no meio do seu povo através de uma presença manifesta. O pastor Sebastião não pode influenciar você a temer a Deus. Uma multidão não pode influenciar você a temer a Deus. O mais perverso assassino não pode fazer você temer a Deus. Você pode ter medo por momento, mas temer a Deus é sinônimo de obediência. Quem leva o homem a obedecer a Deus é o Espírito Santo. E a crise é um campo fértil para o Espírito Santo agir. A crise é uma porta escancarada para você convidar Deus: por favor, Senhor, venha, venha, venha. Em vez de você reclamar, procurar culpados, convide Deus para agir na sua vida nessa hora de crise. Ele está aqui. Deus deu uma estratégia tão simples para Josafá. Vocês vão juntar um grande coral e vocês vão cantar, vocês vão me adorar, e enquanto vocês adoram, eu vou guerrear por vocês. Irmãos, na hora da crise nós murmuramos, nós criticamos, nós procuramos culpados, mas na hora da crise Deus está procurando adoradores. Adoradores em espírito e em verdade. Eu não sei qual é a crise que você está passando, eu não sei qual é o buraco que você caiu, eu não sei qual é a situação que aconteceu, eu não sei qual é a dor que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei: o Deus de Israel está aqui.
E Ele quer te desafiar a adorá-lo em meio à crise e experimentar a sua presença manifesta. Se você nesta noite, independente das circunstâncias que você tem vivido, você crê que Deus está agindo, e Ele quer agir, quer se revelar a você, quer restaurar, quer operar maravilhosamente na sua vida, é hora de você se declarar: eis-me aqui, Senhor. Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, em nome de Jesus. Rompe, 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 rompe. Se prostre diante do Senhor e o adore. Diga para Ele: tu és o meu Deus, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, tu és a minha salvação, tu és o meu rochedo, tu és o meu abrigo. Diga para Ele quem Ele é para você. Você que já até usou palavras de maldição, é hora de você retirar essas palavras e vir se humilhar aos pés do Senhor. Criticou, procurou culpados. Achar culpados não vai tirar você da crise. Você precisa achar um Deus poderoso que pode mover os céus e a terra em seu favor. Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor. Quem estiver de joelho aqui, se quiser, pode permanecer de joelhos. Não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Vou convidar todos os líderes de células presentes aqui para vir estar orando aqui com os queridos que estão aqui à frente. Vamos estar conversando com eles. Os líderes de células presentes podem vir. Coloque-se do lado de alguém. Pode orar. Antes de orar, pastor Maurício também convida todos que estão nos visitando. Com Haroldo, que alegria. Pensei no irmão, 2 vezes no irmão nessa semana. Quero dizer uma coisa antes de orar, irmãos. Não é a crise que vai nos matar. Não é a crise que vai nos instruir. São nossas escolhas. Nossas escolhas erradas.
vezes a escolha que mais nos fere é a omissão, é a covardia, a falta de atitude, que nós não enfrentamos, não assumimos e ficamos transferindo as responsabilidades que são nossas para terceiros. Não, Deus quer lutar por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você sabe disso, mas você precisa se colocar aos pés do Senhor. Amado Espírito Santo, o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está aqui. O Senhor conhece a história, os segredos do coração, os medos, as ansiedades. Amado Espírito Santo, nós profetizamos uma unção de ousadia, uma unção de fé, de restauração nessas vidas. Profetizamos que não se intimidarão, não recuarão, mas se prostrarão e se levantarão com o Senhor para te adorar, para te adorar, para te adorar, para te adorar, porque o Senhor se manifestará na vida dos teus filhos. Decidimos crer que um milagre tão sonhado está acontecendo, que a muralha que foi construída por anos, décadas, está sendo destruída agora, no poder do nome de Jesus. As fortalezas estão sendo rompidas. A crise está sendo engolida pela fé, Senhor. Assim como a cobra de Moisés engoliu as serpentes de Faraó, assim a fé dos teus filhos vai engolir, Senhor, toda a ação dessa crise, pelo poder do nome de Jesus. Nós abençoamos essas vidas e as guardamos debaixo das tuas asas. Pai, nós oramos também pelos queridos que estão em suas casas, nos acompanhando pela internet. Abençoa, Senhor. Sopra em cada casa, em cada lar que nos acompanha. Quebra as muralhas, quebra, Senhor, a resistência, quebra os encantamentos, quebra as mentiras, quebra os enganos, Senhor, e manifesta a luz do teu rosto nessas casas. Levanta essas famílias, nós as abençoamos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Olhem para mim um minutinho aqui, vocês que estão aqui. Minha filhinha, eu nunca deixei de crer que você conquistaria o que conquistou. Você é uma guerreira. Vocês não sabem o que eu estou falando, mas ela sabe, é isso que interessa. Você é uma guerreira, uma vitoriosa. O diabo tentou te roubar sonhos, mas o Senhor Jesus o derrotou, e você é uma vencedora. E coisas tremendas vão acontecer. No meio de uma crise diabólica terrível que vocês não têm noção, essa mulher enfrentou sozinha. Hoje as suas filhas estão formadas e a sua vida está em pé. Ela nunca desistiu. Deus levantou pessoas nessa igreja para se colocar do lado dela. Eu quero 3 mulheres aqui, uma de cada lado. Abraça essa mulher, beije ela, faça coisas boas aí com ela. Ela hoje precisa de todo esse afago carinhoso do Senhor. Então eu não sei qual é a dimensão da sua crise. Alguns estão com crise profissional. Crise profissional é fácil, é só arranjar um emprego. É só isso. Mas existe a crise que não depende de você só. É um relacionamento, é um perdão, é um milagre de cura. Não depende só de um lado, depende de mais de um lado. Mas você pode segurar e dizer assim: Senhor, eu não abro mão. Eu não abro mão. Eu não abro mão. E o milagre vai acontecer. Com esse espírito de fé, vá em paz. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde,
e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre a sua casa, sobre a sua família, e te dê a paz, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.